40 do segundo tempo aqui na Colina. Na bola parada, é uma chance boa para o Gigante. Marquinhos Gabriel vai para a bola. Rafael, o Ricardo Graça está na área, o Léo Matos também. O Rafael Navarro na marcação. Marquinhos Gabriel, toque de cabeça, pintou o gol. Gol! Carlinhos pro Vasco! É o futebol. O Marcelo Benevenuto tentou cavar uma falta. O juiz deu só escanteio. Cobrança do Marquinhos Gabriel. No primeiro pau, Léo Matos. No segundo, Carlinhos. Carlinhos empata o jogo em São Januário. Camisa número 13. 42 na Colina. O Vasco está empatado agora com o Botafogo. Tudo igual, 1-1. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa segunda-feira e com esse gol que abriu o Bom Dia Gigante de hoje, marcado por Carlinhos aos 41 minutos do segundo tempo, o Vasco apenas empatou em 1-1 com o Botafogo jogando em São Januário pela quarta rodada do Campeonato Carioca. E com o resultado, o Vasco é o penúltimo colocado dessa competição com apenas 2 pontos. São 4 jogos, 2 derrotas e 2 empates. E sabe aquela história do copo meio cheio ou meio vazio? Pois é, o técnico Marcelo Cabo, em 3 jogos no comando do Vasco, está invicto. São 3 jogos e 3 empates. E o treinador fala agora nesse Bom Dia Gigante, faz uma análise sobre essa partida com o Botafogo e principalmente sobre a questão do espaçamento e a marcação no primeiro tempo do time do Vasco contra o Botafogo. Confere só. Eu vejo esse espaçamento só nos primeiros 20 minutos do segundo tempo. Ali a gente ficou bem espaçado, como o Botafogo propôs um jogo reativo e eles conseguiram ganhar muito essa segunda bola, desse espaçamento entre a nossa primeira e segunda linha. Os volantes estavam muito atrás. E aí no tempo técnico eu consegui corrigir, consegui adiantar um pouquinho os nossos volantes e com a entrada do Carlinho melhorou muito. Quando a gente houve a troca do 4-2-3-1 pelo 4-3-3, né? Centralizando mais o Bruno, trazendo o MT por dentro como meia esquerda, o Carlinho como meia direita e fazendo o Marquinhos Gabriel sair da ponta para o meio e criar esse espaço de amplitude lá, de profundidade pro Léo. E aí o time incorporou mais no meio campo, teve mais a bola, jogou mais no campo do Botafogo, tivemos a chance de empatar e até mesmo de virar o jogo. Então eu fiquei muito satisfeito por esse poder de reação. Foi o primeiro momento que a gente viveu isso na competição. Até todos os jogos que eu dirigi, a gente tinha saído na frente. E hoje a gente saiu atrás num clássico e o time teve depois dos 20 minutos do segundo tempo, bastante consistência, equilíbrio, tranquilidade. Empatamos o jogo e tivemos até chance de virar. Mas isso é evolução. Eu preciso treinar. Como não existe esse tempo de treinamento, acaba os conceitos estacionando, né? Mas aí é o que nós temos para o momento. Corrigir em vídeo, tentar evoluir, descansar os jogadores e já ir para o próximo jogo. Sobre esse jogo a gente falou bastante ontem à noite no nosso pós-jogo. Você que não viu, o card está passando aqui em cima. Debatemos muito essa situação do Vasco nesse empate em 1-1 contra a equipe do Botafogo. E quem também falou após a partida foi o meio-atacante Marquinhos Gabriel, que deu um recado para o torcedor do Vasco, mas principalmente admitiu que a questão do ataque do Vasco está mesmo bem complicada. Eu falo pro torcedor acreditar no trabalho. A gente vem jogando bem, tem criado muitas situações de gol. Só a gente tem um pouquinho mais de calma no último setor do campo ali. E acredito que quando a bola começar a entrar, inúmeras vezes que a gente vem criando, é pedir para eles acreditar até o final que a gente vai conseguir nossos objetivos esse ano. Pois é, muito complicado e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre Germancano, que não atuou ontem. Vamos trazer os detalhes, quais são os motivos para que Germancano não tenha atuado ontem e daqui a pouco a gente bate um papo aqui nesse Bom Dia Gigante. Mas antes, o técnico Marcelo Cabo também fala sobre essa questão do ataque do Vasco, que ontem criou oportunidades, mas olha, na hora de finalizar tá bem complicado. Com certeza, a gente consegue construir bem até o último terço, né? E a gente precisa um melhor acabamento, a gente precisa ser mais eficiente, contundente
na hora que a gente precisa definir o penúltimo passe ou até mesmo a situação para construir e finalizar em gol. Mas isso aí é ter tranquilidade, continuar trabalhando. Claro que é uma equipe muito jovem, eles estão amadurecendo dentro de uma competição que é a Copa do Brasil e dentro do Campeonato Carioca, né? Mas a gente continua ainda em evolução, precisa ter muita paciência, tranquilidade, principalmente com esses jovens, né? E eu tenho certeza que os jogadores mais experientes, que já estão aqui no Vasco, quando tiverem a oportunidade já de estar numa situação física, técnica boa, vai acrescentar, como o Léo, hoje no segundo tempo, como o Castan, como o Cano. Então, passa a acrescentar muito. Como hoje, o Marquinhos Gabriel se ouve muito bem, conseguiu já resistir 90 minutos. Alguns jogadores no final ali teve uma queda de rendimento muito grande, mas isso aí é construído de trabalho. A gente precisa trabalhar muito, mas infelizmente nós não temos tempo para trabalhar. Nós jogamos hoje, vamos jogar na quarta-feira com o Macaé, sábado com o Madureira e terça-feira com o Fluminense. Infelizmente a gente tem que fazer um início de temporada, né, que seria uma pré-temporada, a gente está fazendo jogando, né? Então a gente só tem um tempo de recuperar os jogadores e corrigir em vídeo e poucas ações de treinamento. Mas a gente precisa construir uma equipe vencedora, mesmo tendo essas adversidades de início de temporada. E agora aquele quadro já virou tradição, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o próximo jogo do Vasco será na quarta-feira, 18 horas, contra a equipe do Macaé, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. E olha para essa partida, a Ferg já definiu a arbitragem e quem apita o jogo é esse cara aí, ó, Alexandre Vargas Tavares de Jesus. E o Vasco informou que estendeu as férias de 5 jogadores. São eles Henrique, Neto Borges, Lucas Santos, Werley e Marcos Júnior. A extensão dessas férias vai até o dia 5 de abril e olha, eles não estão mais nos planos do Vasco. E para finalizar esse quadro, uma informação que olha, a fase do Vasco não é nada boa. Lembra do Leonardo Gil? Isso mesmo, o Vasco reemprestou esse jogador ao Colo-Colo do Chile e ontem ele fez sua estreia e olha só como ele estreou, com esse balaço de fora da área, um golaço marcado pelo Leonardo Gil na derrota, pelo menos, do Colo-Colo para a Universidade de Chile por 4-2. Tá feia a coisa do Vasco, hein? E para encerrar esse Bom Dia Gigante, vou trazer aqui 2 tópicos muito importantes da coletiva de ontem à noite após o empate em 2-2 do técnico Marcelo Cabo. E ele revela que Germancano também ficará de fora do jogo de quarta-feira contra o Macaé. Além disso, ele fala que outros jogadores também podem ser poupados. O Germancano não joga contra o Macaé, tá? Existe uma programação para ele. A gente teve que interromper um pouquinho essa programação pelo jogo de quinta-feira, porque era um jogo único, mata-mata, então o Germancano foi para que pudesse nos ajudar naqueles 15, 20 minutos. E agora a gente segue a programação dele para que depois do jogo do Macaé a gente faça uma nova avaliação, aí sim, ele pode retornar ou contra o Madureira ou contra o Fluminense. E a mesma situação ocorre com outros jogadores. No final do jogo, o Hernando embolou, o Ricardo já não conseguia mais ir na área, porque nós não tivemos pré-temporada. Então amanhã a gente vai fazer uma análise do grupo, pode ser que a gente preserve alguns jogadores para o jogo do Macaé, para que a gente possa rodar esse grupo e abrir semanas para alguns jogadores. O Hernando teve 32 jogos na Série A do ano passado, teve uma minutagem muito alta, chegou já jogando, então a gente precisa fazer essa rotatividade para a sequência da competição. E uma informação importante referente a Germancano, ele pediu à direção do Vasco para treinar mais, se preparar para evitar qualquer tipo de lesão. Ele sabe da importância que ele vai ter para o Vasco nessa temporada e quer evitar de ficar de fora de jogos importantes. Esse é o profissional Germancano. E a outra situação envolvendo o técnico Marcelo Cabo é a minha pergunta na coletiva de imprensa, falando sobre a possibilidade do Vasco mudar o seu esquema tático, principalmente por conta da falta no elenco do Vasco de jogadores de velocidade pelas pontas. E o técnico Marcelo Cabo respondeu assim. Exatamente, a gente
Por exemplo, hoje a gente, no último jogo em casa, a gente modificou a equipe para um 3-4-3 contra o Nova Iguaçu. Hoje a gente alternou por um 4-3-3, só com volante e 2 meias. A gente tem criado essas alternativas dentro das peças, das características que a gente tem dentro do elenco. Ainda é um elenco que a gente sabe que precisa de reforços, a diretoria está trabalhando, o mercado está com muita dificuldade pelo fato de emendar uma temporada na outra. A gente está trabalhando incessantemente, a gente sabe que precisa de alguns nomes para reforçar esse elenco para a competição e para a temporada, né? Mas a gente tem sim, Emerson, criado algumas alternativas táticas para que a gente possa usar a melhor característica de cada jogador dentro daquele momento que o jogo vive. É isso, torcedor. O Vasco deve ter mesmo novidades relacionadas a reforços ainda essa semana. O problema é que no último sábado, dia 20, o clube completou 4 meses de salários atrasados com os jogadores. Isso mesmo, 4 meses de salários atrasados. Em minha opinião, é uma situação vexaminosa. A gente cobra resultados dentro de campo, empenho dos jogadores, mas 4 meses é um verdadeiro absurdo. É muito complicado essa situação do Vasco, a gente fica cobrando reforços, contratações, mas olha, a diretoria precisa se posicionar ainda essa semana para pelo menos diminuir essa situação com os jogadores. 4 meses de salários atrasados é um verdadeiro absurdo. Como cobrar se você não paga? É isso, a situação está bem complicada. Olha, sei não, hein? Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. Beleza, torcedor, esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, então eu peço para você que chegou até aqui dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e também seguir a gente nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá sempre muita informação por lá e você também pode assistir o nosso segundo canal, o Ave Mais. O card está passando aqui em cima do Acorda Vascaíno com a Mari Barata, você vai lá conferir que é muito bacana. E para encerrar esse Bom Dia Gigante, eu vou falar de um cara que esteve ontem na Vasco TV, honrou muito essa camisa, inclusive na Libertadores da América, na minha opinião, foi o melhor jogador do Vasco naquela competição. Eu falo de Donizete o Pantera, e ontem ele emocionou a todos que viram, elogiando a estrutura do Vasco na questão da Vasco TV, e olha, o cara mostrou mesmo que tem amor pelo Vasco. Confere só e a gente encerra aqui o nosso Bom Dia Gigante. Valeu! Oh, que lindo! Eu me emociono porque o Vasco, assim, mostrando a Amaral que tá longe, bom gosto aqui, essa galera, a gente batendo papo, fala, isso daí não tem preço. Eu fiquei, assim, impressionado com a Vasco TV, acho que está de parabéns. Eu também tenho até vontade de virar sócio para poder apoiar isso. Isso não existe, cara. Isso não existe, é uma loucura, gente. Vocês não entendem o que é isso. Entendeu? Para manter. Maneirão. Lindo! E estamos ouvindo isso de um ídolo, né? Um ídolo não de toda uma geração. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada. Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca.